Olá, caro concurseiro, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos estar dando início à nossa primeira aula sobre a Lei Orgânica do município de Itabuna, na Bahia. Nós sabemos que o edital ele veio, trazendo aí a parte de legislação municipal e dentre essas legislações está a lei orgânica e o estatuto do servidor, tá certo? Então, nesse momento, nós iremos iniciar o estudo da lei orgânica do município, mas antes de iniciarmos, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando com o amigo, tá certo? Então vamos lá ao estudo da Lei Orgânica do Município, iniciando aqui com o seu artigo 1º. Iremos pular o preâmbulo, porque o preâmbulo ele não é objeto de prova, não vai ser cobrado em prova, tendo em vista que não é um texto relevante para fins de prova. Então vamos para o artigo 1º, temos aqui o texto que foi alterado, com a redação da emenda número 10 de 2003. Então o artigo 1º vai dizer o seguinte: o município de Itabuna, em união indissolúvel ao Estado da Bahia e à República Federativa do Brasil, constituído dentro do Estado Democrático de Direito, em esfera de governo local, objetiva, na sua área territorial e consoante suas competências, o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo seu poder por decisão dos munícipes através de representantes eleitos diretamente pelo povo nos termos da Constituição Federal, Constituição Estadual e desta Carta Municipal. Então, este é o artigo 1º da Lei Orgânica, que, por sinal, é um artigo bem longo, bem extenso, e podemos dizer que ele traz aí em seu texto, do artigo 1º, um resumão, do artigo 1º da Constituição Federal, tá certo? Aí eu já trago a primeira dica sobre o estudo da lei orgânica, é que na maioria das vezes a lei orgânica ela repete muita coisa daquilo que está na Constituição Federal. Então, para quem vai fazer o concurso para os cargos que cobra o conhecimento de Constituição Federal, a vantagem é que você já está meio que revisando aquilo que é cobrado no tópico de Constituição Federal, E para quem estuda a Constituição Federal, de certa forma, estuda também alguns pontos da lei orgânica de forma indireta, porque ela repete muito o que diz a Constituição Federal. Então, o que nós temos aí, de informação relevante que podemos tirar daí deste artigo 1º? Primeiro, nós vemos que o artigo 1º diz que o município ele obedece, ele está ligado à tal da união indissolúvel, ao Estado da Bahia e à República Federativa do Brasil, União indissolúvel significa que o município ele não pode, ou os munícipes, por mais que eles queiram, que eles desejem, mas eles não podem simplesmente se dividir, digamos assim, do município, aliás, do estado da Bahia ou do Brasil, Digamos que os munícipes, os cidadãos do município de Itabuna desejem formar um país, veja só, um país separado do Brasil. Então eles não têm essa autonomia, essa liberdade, digamos assim, de se dividir do Brasil
e formar outro país, nem tampouco outro estado, tá certo? Separado do Brasil ou separado do estado da Bahia, tá certo? Então, por isso que se diz união indissolúvel e é uma das características da forma de estado do Brasil, que é federação, né, que é formada por entes federados e os estados, aliás, são formados por municípios. Muito bem. Essa forma, né, de união indissolúvel do Estado, ela obedece ao Estado, o que se chama de Estado Democrático de Direito em esfera de governo local. Então, repete mais uma vez aquilo que é trazido pela Constituição Federal e possivelmente pela estadual, né? Estado Democrático de Direito é um Estado onde se obedece, onde se entende, né, ou se vive conforme a democracia, tá certo? E aí a Constituição Federal traz várias situações em relação ao que se entende, vários direitos, né, em relação ao que se entende por democracia, né, como liberdade de expressão, igualdade, né, ampla defesa, contraditório, etc., né, que a gente não vai citar tudo aqui, não vai ficar só nesse tópico aqui. Mais na frente ele diz que a sua área territorial, consoante suas competências, aí ele já vai trazendo ali alguns fundamentos da República, né, ou princípios, né, fundamentais da República, que está no artigo 1º, que é Constituição da Comunidade Livre, Justa, Solidária. Ele só vai repetindo, né, fundamentada na autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, né, artigo 1º, inciso 3º da Constituição, valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, tá certo? Então isso aí é só uma repetição, né? Eu acredito que muita gente já sabe o significado disso, então não vou ficar aqui apenas comentando isso, né? Porque já está mais entendido pela maioria, tá certo? O parágrafo único diz: a ação municipal desenvolve-se em todo o território do município, sem privilégios ou distinções entre brasileiros, né? Aliás, entre distritos, povoados, bairros, grupos sociais ou pessoas, objetivando reduzir as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de todos, sem preconceito de qualquer espécie ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, ele repete mais uma vez aqui algumas coisas, alguns assuntos ou temas que vêm também na Constituição, que é o fato de não haver distinção, né, ou distinções entre distritos, né, povoados, bairros, grupos sociais ou pessoas, ok? E também há mais um objetivo aqui, que é reduzir a desigualdade regional e social, promovendo o bem-estar de todos, ok? Agora, o artigo 2º, ele diz o seguinte: o município de Itabuna, como unidade federativa autônoma, tem ainda como objetivo. Então, além dos que a gente já viu, né, veja que tem bastante objetivo aqui nessa lei orgânica de Itabuna. Além do que já vimos ali incluso, né, no artigo 1º e no 2º, temos, aliás, e no parágrafo único do artigo 1º, temos aqui mais outros objetivos. O inciso 1º diz que garantir o desenvolvimento local e regional, certo? Tá bem claro, né? Não precisa nós explicarmos tanto, né? Aqueles que forem ter um termo mais jurídico, mais rebuscado, mais aprofundado, então eu vou explicando mais detalhadamente para vocês, tá certo? Aqueles que não forem, eu vou pulando, que a gente entende de forma mais clara. O inciso 2º diz: contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional naquilo que for de interesse local, tá certo? Então, desenvolvimento estadual e nacional, mas há um interesse local acerca daquele determinado assunto, então é o objetivo do município.
Terceiro, promover meios para a erradicação da pobreza e da marginalização. Nós já vimos mais ou menos isso no artigo 1º, né, quando fala sobre desigualdades regionais e sociais, se inclui também ali a questão da pobreza, né? Bem-estar de todos também se inclui ali a questão da pobreza, né? Então ele meio que é repetitivo nesse ponto aqui no inciso 3º. Aí diz reduzindo as desigualdades sociais nas áreas urbanas e rurais do município. Inciso 4º, assegurar o pleno exercício dos direitos de cidadania, né? Quais são os direitos de cidadania? Direito de votar, direito de ser votado, ok? Temos mais, seguindo aqui, o inciso 5º, promover a defesa e preservação do meio ambiente como um bem de uso comum do povo e essencial à vida humana. Ou seja, promover, né, a preservação do meio ambiente, a defesa, para que o meio ambiente ele possa ser usado por todos, né, para que sirva para todos, né, de certa forma, né, sem a exploração, digamos assim, a exploração que traga prejuízos ao meio ambiente, tá certo? Então, o meio ambiente ele é visto como um bem de uso comum do povo, em que todos têm direito a usufruir do meio ambiente, tá certo? Inciso 6º, aliás, temos assegurar aos habitantes do município a prestação e fruição de todos os serviços públicos básicos, a circunscrição administrativa em que residam, sejam eles executados direta ou diretamente pelo poder público, certo? Então, assegurar a questão dos serviços públicos, que são serviços que devem ser prestados pelo município, tá certo? Mais na frente nós iremos ver mais a questão desses serviços públicos e vemos que o município ele tem a obrigação de prestar, né, serviços que são serviços locais, que são feitos somente pelo município. Se o município não fizer, né, a população ela vai ficar, digamos, desamparada em relação a esses serviços, né? Serviço de coleta de lixo, por exemplo, né? Serviço educacional, né? De educação pré-escolar, né? Serviço de transporte coletivo, iluminação pública, dentre outros serviços que são feitos pelo município. Inciso 7º agora, assegurar os direitos sociais, a educação, saúde, trabalho, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância e ao idoso, assistência aos desamparados, certo? Então, acontece uma enchente, por exemplo, uma catástrofe, um desastre, então o município tem a competência principal ali, né, logo de frente, né, para tomar os cuidados àqueles que forem desamparados, dentre outros direitos que nós temos aqui. O inciso 8º nós temos promover, através de seus órgãos de poder, condições dignas de existência de sua população, fundamentando a administração municipal em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, economicidade, eficiência e descentralização administrativa, assegurando a participação popular nas decisões do governo. Veja que esse inciso 8º, ele é uma alteração, é uma inclusão nessa lei, não existia, é uma parte desse texto aí, e foi incluída com a emenda recente, né, que é de 2 anos só atrás, 2020, a emenda 020-2020, incluiu aí algumas expressões. Veja bem, nós temos aí uma repetição mais uma vez da Constituição, só que dessa vez o artigo 37, o caput, que trata sobre os princípios explícitos ou expressos, né, da administração pública. Uma parte desses princípios, né, que temos lá, os princípios expressos, que é legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Temos ainda transparência, economicidade, temos descentralização administrativa e participação popular nas decisões, tá certo? Nesse caso, promover, né, vai ser o verbo desse inciso aí, promover através de seus órgãos de poder condições dignas de existência de sua população, fundamentando a administração municipal em obediência aos princípios. Então, a competência aí, no caso, né, o objetivo, no caso, não é tanto os princípios, mas a questão de condições de propor, né, ou promover condições dignas de existência para a população, sendo que essas condições têm que estar baseadas nesses princípios que temos aí, tá certo? Se fôssemos falar, comentar sobre cada um, iria dar uma aula aqui, né, só sobre os princípios da administração pública. Mas resumindo, vamos ter a legalidade, que se trata da tudo aquilo que deve ser feito conforme a lei, conforme o que diz a lei, certo? O princípio da legalidade, né, que também está no artigo 5º da Constituição. Impessoalidade, que trata de não confundir, né, aquilo que é público com aquilo que é privado, interesse público com privado, mas o interesse público deve sempre estar acima do privado. A moralidade, que quer dizer, muitas vezes, honestidade, né, que é praticar os atos da administração pública com honestidade, com boa fé, não é? A publicidade, que tudo aquilo que deve ser feito deve ser publicado, deve ser de forma transparente. A própria transparência, que tem a ver totalmente com a publicidade, tá certo? Digamos que a transparência é um princípio que já vem da publicidade, né? Ou vice-versa, né? Então, transparência é meio que quase a mesma coisa de publicidade. Economicidade e eficiência, que tem a ver as duas também, né? A economicidade tem a ver com a eficiência, porque a eficiência, né, é tudo aquilo que deve ser feito na administração pública deve ser feito com de forma mais célere possível e com menos gastos, com menos prejuízos à administração pública. Quando eu falo de menos gastos, menos prejuízo, eu trato da economicidade, tá certo? Então, eficiência é isso. Descentralização administrativa, que o próprio nome já diz, descentralizar, tirar do centro, né, várias atividades, várias atribuições e está distribuindo, né? Isso também tem a ver com eficiência, porque quando eu descentralizo, eu faço com que a administração pública ela se torne mais eficiente, porque eu não concentro em apenas um órgão várias atividades. Então, distribuo e aquilo dá um andamento maior à atuação do município, né? Um exemplo disso é a terceirização, tá certo? Então, veja, tem várias coisas aí. Por último, a participação popular, né? Um exemplo da participação popular são as audiências públicas, né? Quando há, por exemplo, licitações, em algumas situações que há licitações, há a previsão de audiências públicas, que é quando a própria população ela pode ser ouvida em determinada situação. Ok? Então veja quantas coisas tem aí, eu tentei resumir só nesse inciso 8º e eu expliquei mais porque tem vários termos aí que você não vai entender apenas lendo, ok? Mas vamos seguir aqui o inciso 9º. O inciso 9º diz promover a soberania popular, que será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e mediante plebiscito, referendo, voto, pela iniciativa popular no processo legislativo, pela participação popular na fiscalização dos atos e contas públicas e contas da administração municipal, certo? Então, soberania popular, ela é exercida pelo voto, né? Como diz também a Constituição, todo poder emana
do povo, né? Então, o povo é quem exerce a sua soberania por meio de quê? Por meio do voto, né? Por meio que é igual, secreto, tem igual a todos, né? Por meio do plebiscito, né? Que são outras formas também de participação da população no processo legislativo, que é o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, tá certo? São três formas. O plebiscito é quando geralmente é feita uma legislação, aliás, é feita uma proposta, né? E é colocada a população para a população dizer se concorda ou não com determinado tema para ser votado e ser posteriormente transformado numa lei. Já o referendo, já foi feita aquela lei, já foi aprovada aquela lei, e aí coloca a população, uma pesquisa, se faz uma pesquisa para a população dizer se concorda ou não, se o que é que acha daquela lei que já está feita. Veja que um é depois, um é antes, né, no caso do plebiscito é antes da aprovação de determinada lei, né? Já o referendo é depois da aprovação de determinada lei, certo? E a iniciativa popular é quando, o próprio nome já diz, iniciativa popular, ou seja, iniciativa do povo. O povo tem a iniciativa de determinado, em relação a determinado assunto dentro do município ou do estado do Brasil, né, no geral, de propor a criação de uma lei. Então, existe um número, né, específico, percentual, né, de assinaturas da população para que possa ser feita, possa ser aprovado, no caso, esse processo de iniciativa popular, né? Mais na frente nós iremos ver qual é esse percentual. Tem algumas leis que variam, né? Tem umas que diz 2% da população que sejam eleitores ativos, tem outros requisitos também que às vezes eles pedem, né? Tem outras que botam 5%, né? E às vezes varia esse número. Então a gente vai ver mais na frente quanto é esse número na Lei Orgânica de Itabuna, tá certo? Então, são essas questões em relação à soberania popular. Inciso 10, temos zelar pela observância das Constituição Federal e Estadual, Lei Orgânica do Município, leis federais, estaduais e municipais. Certo, gente? Terminamos aqui os objetivos do município de Itabuna na Lei Orgânica. O artigo 3º vai trazer aí os poderes do município. Quais são os poderes do município? São poderes também, trazendo ali da Constituição, independentes e harmônicos entre si, né? Ou seja, um não depende do outro, mas existe uma harmonia entre um e outro, né? Então temos apenas o legislativo e o executivo. Preste bem atenção, porque não existe previsão de poder municipal judiciário, tá certo? Mas tem gente que cai nessa pegadinha ainda, né? Por ser tão besta, né? Tão assim, sem noção, as pessoas acabam confundindo. Será que não existe um poder judiciário no âmbito municipal? Não existe, tá certo? Então só vai existir poder executivo por meio da prefeitura, né? O prefeito, que é o chefe do poder executivo, e poder legislativo, que é a Câmara Municipal ou Casa Legislativa ou Câmara de Vereadores, tá certo? Não existe o poder judiciário municipal. Muito bem. O artigo 4º, né, diz aqui que o município, objetivando integrar a organização, planejamento e execução das funções públicas de interesse regional comum, se associará aos demais municípios limítrofes, inclusive para formar a região metropolitana do sul da Bahia, ok? Então, formação de associação de municípios, né, de consórcio, né, de uma forma ali de formar um conjunto de municípios para determinado objetivo.
Neste caso aí, né, já está claro um dos objetivos, que é formar a região metropolitana do sul da Bahia, certo? O artigo 5º diz que o município de Itabuna poderá celebrar convênios, ok? Consórcios, o que eu acabei de falar, né? E contratos com outros municípios, com instituições públicas ou privadas, ou com entidades representativas da comunidade para planejamento e execução de projetos de leis, serviços e decisões. Então, dependendo do interesse do município, que o objeto daquele contrato, daquele convênio, daquele consórcio, seja uma vantagem para os seus cidadãos, para os seus munícipes, ele pode ali estar firmando, né, um convênio, um consórcio ou um contrato, tá certo? Então vai depender do objeto daquele acordo ali, que vai trazer vantagem para o município. Parágrafo único. A celebração dos convênios, consórcio e contrato que trata o caput deste artigo deverá ser precedida de autorização legislativa. Preste atenção nesse dado, viu? Porque o município pode fazer convênio, consórcio, contrato? Pode, mas ele depende de autorização legislativa. Autorização legislativa de quem? Veja que não especifica aqui no parágrafo único, mas a gente subentende que é da Câmara Municipal, tá certo? Porque é o poder legislativo do município que vai, naquele caso ali, autorizar ou não essa questão de convênio, e a gente pode ver isso mais na frente. Eu acredito que tem aqui na Lei Orgânica de Itabuna, lá na parte de competência privativa da Câmara Municipal ou legislativa da Câmara Municipal, a questão da previsão de autorização de convênios, contratos ou consórcios. A gente vai ver isso mais na frente. Então, temos agora no artigo 6º, né, a partir do artigo 6º, o capítulo 2º, que trata da organização político-administrativa e disposições gerais. Eu vou passar aqui esse que está alterado, e nós vamos ver aqui o artigo 6º, né, que vai tratar aqui sobre alguns assuntos importantíssimos do município, mas que eu vou deixar para a próxima aula, para que a aula não fique tão longa para vocês, tá certo? Então, na próxima aula, aula 2, nós iremos iniciar com o artigo 6º, tratando aqui sobre a natureza jurídica do município de Itabuna e sobre as autonomias, digamos assim, do município, tá certo? Então tem bastante coisa aqui para tratar e explicar nesse artigo 6º. Então aguardo você até lá.